Pessoal, venho aqui para discutir essa matéria do jornal The New York Times, agora do finalzinho de abril, que ele fala sobre 4 classes de medicamentos, essa é a manchete, que podem provocar risco de demência. Então vamos esclarecer, porque isso causou um certo furor e uma certa ansiedade por parte de muitas pessoas. Eu mesmo recebi muitas mensagens para minha atuação em doença de Alzheimer. Primeiro que não existe nenhum medicamento, nenhum, até esse momento, que cause demência diretamente. A gente não pode associar o medicamento a causar demência. O que existe são estudos, que aliás não são poucos, que atribuem a determinados medicamentos o risco de comprometimento cognitivo leve ou de declínio cognitivo leve, que é um passo anterior à demência. Ou seja, pode haver uma condição de que alguns medicamentos possam, de maneira direta, estarem associados ao risco de CCL, ou MCI, o Mild Cognitive Impairment, e isso é um passo anterior à demência. Então, isso é importante. Quais são esses medicamentos que o The New York Times cita? Ele fala dos benzodiazepínicos, ok. Ele fala dos antihistamínicos, principalmente de primeira geração, pela atividade anticolinérgica, ok. Ele fala dos inibidores de bomba de próton e ele fala dos antipsicóticos. E quando ele fala dos antipsicóticos, ele não esmiuça se é o de primeira, de segunda, porque existe uma diferença muito grande quando você fala do antipsicótico de primeira, que está atuando em D2, e o de segunda, que está atuando em D2 e 5-HT2A. Então são diferenças, não são tão tênues assim. Então, e para a pessoa idosa, o uso de benzodiazepínico, principalmente aqueles de meia-vida moderada ou longa, como clonazepam, bromazepam, o próprio diazepam, clonazepam, diazepam, esses 3 mais importantes, eles têm um risco maior, se comparados ao prazolam e principalmente ao lorazepam. O lorazepam seria aquele benzodiazepínico ideal para o idoso, ideal do ponto de vista comparando com os outros, porque ele é fase 2 só de metabolização, ele não tem a questão de uma meia-vida tão longa. Os inibidores de bomba de próton pela absorção errática, que vai provocar de muitos nutrientes, aliás, vai interferir na absorção principalmente da B12, aí pode haver uma demência reversível por B12, e a questão dos antipsicóticos é uma questão que, assim, ela tem que ser muito bem descrita, porque o antipsicótico em si, ele pode provocar o declínio cognitivo a partir do momento em que ele compromete a questão da funcionalidade, promovendo sedação, promovendo rebaixamento de consciência, mais ou menos o que acontece com o benzodiazepínico, de uma maneira um pouco semelhante. E ele fala também dos, então, vamos lá, antipsicóticos, benzodiazepínicos, os antihistamínicos de primeira e os inibidores de bomba de próton. A gente tem outras categorias farmacêuticas que também podem interferir, mas as mais importantes, via de regra, são essas. Então, só para esclarecer e para tentar evitar esse alarde geral de que tomar, por exemplo, medicamento antialérgico de primeira, dexclofenaminina, que você conhece como polaramine, tomar prometazina, que você conhece como Fenergan, que é antihistamínico de primeira, produziria demência. Não é exatamente assim. Pode aumentar o perfil, a suscetibilidade para o CCL, e aí o CCL, também contando com condições do paciente e outras condições, pode contribuir para o surgimento de uma demência. Aí a demência, a gente vai ter que ver se essa demência é reversível, se ela é irreversível, qual demência será essa. Falou Gustavo Alves, um grande abraço a todos.